Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e eu tenho escolhido a série mais badalada do momento, Stranger Things, quinta temporada, parte 1. A série tem uma nota muito boa no IMDb, 8.6 de 10, apenas tem 4 episódios, tá? Lembrando que o quinto, o sexto e o sétimo saem dia 25 de dezembro e o último 31 de dezembro. Que começa mostrando o passado, quando o Will foi capturado, que ele foi, na verdade, preso pelo Vecna e que inseriu uma coisa dentro da boca dele, como se fosse um parasita, algo assim. Até aí, beleza. Aí volta na história em 1987, depois do que aconteceu pelo Vecna ter quase destruído Hawkins, e com isso eles estão usando a ajuda da Robin, do Steve, para ter uma rádio que quando que tem alguma invasão dos militares para ir para o mundo invertido, eles são alertados por códigos através de história de uma famosa cantora, famoso cantor, e aí eles descobrem que vai ter à noite, mais uma vez, um negócio que chama queimação lá e depois invasão. O Hopper está treinando junto com a Joyce, a Eleven, né, ou a 11, tanto faz, para quem assiste dublado é 11, para quem assiste legendado é Eleven. Vai falar Eleven, tá? Ele está treinando ela e ele promete que se ela conseguiu 12 minutos e 30, se eu não me engano, ele vai levar ela consegue bater esse recorde. Só que no momento que acontece isso, a gente descobre que a irmã mais nova da Nancy e do Mike, a Holly, está conversando com um tal senhor fulano, que acham que é um amigo imaginário, até a diretora chama, fala um monte para a mãe dela, que ela está conversando com uma pessoa que não existe. Só que as coisas não são bem assim, pessoal. O Sr. Fulano existe sim, e é uma pessoa que a gente já conhece, que vou falar mais pra frente. Até aí, beleza. Aí eles decidem todos juntos para o mundo invertido. O Hopper entra dentro de um caminhão do militar, e quando chega lá já tem um grande problema. Um dos Demogorgon aparece e começa a matar um monte de gente. Com isso, o Hopper, ainda de ser ferido, fica lá sozinho. E aí, em meio tempo, lembra que eu estava falando da Holly? Então esse tal desse fulano alertou que ele ia proteger ela dos monstros, que ela tinha que fugir dos monstros, e o que acontece? Em novembro de 1987, tem invasão no quarto, ela tenta se proteger com a mãe estava bebendo todas e o pai estava jogando golfe do lado de fora. Só que aí quando que ela entra no banheiro, aparece realmente o Demogorgon, começa a invadir a casa. E aí a mãe vai tentando proteger de todas as formas, porque o pai já toma uma porrada, já fica inconsciente. E aí ela pega uma garrafa que ela estava tomando bebida, quebra e vai atacando o Demogorgon. E a gente acha, nossa, ela vai matar o Demogorgon com uma garrafa. Não, pessoal, corta a cena. Na verdade o Will começa a convulsionar, daquela forma que ele começa a ver os monstros, né? O Demogorgon, o Vecna, tudo mais. E aí ela é alertada que vai invadir a casa dela, que o Demogorgon está indo lá. E aí a Eleven vai junto com a Nancy. Quando chega lá, o Demogorgon está levando a Holly. A Eleven aproveita e vai atrás enquanto a Nancy resgata os pais dela. Felizmente os pais dela não morreram, o pai dela ficou em coma. E a mãe dela, mesmo em estado, mesmo a mãe dela bastante ferida, está estável e está repousando. Até aí, beleza. E aí a Eleven vai atrás do Demogorgon. Quando ela chega lá, ela acaba encontrando quem? O Hopkins, pessoal. Quando encontra, ela vê que ele está ferido, ela trata ele lá, e aí eles entram num lugar que, tipo, como se fosse uma parede, onde que qualquer coisa que você tente fazer, nada acontece com aquela parede. Parece que ela é indestrutível e fica regenerando toda vez que você ataca. Até que eles veem os militares chegando, eles se escondem, e aí ele vê que um dos caras lá começa até mijar no negócio. Só que eles são alertados porque tem um dos tanques com um negócio, parece que não sei se é um das sônicas, não explica direito, que é a Kryptonita da Eleven, e começa a atacar ela, e ela vai gritando cada vez mais até que ela é alertada. Para variar, o Hopper salva a vida dela, destrói a tal Kryptonita, e eles conseguem prender um dos militares, até aí beleza. Enquanto isso, a gente vê que o resto do povo vai procurando onde está a Holly, onde provavelmente ela deve estar. Até que o Mike e a Nancy têm ideia de perguntar para a mãe se ela sabe quem é o tal fulano, pessoal. E aí eles vão lá, perguntam, ela vai descrevendo, e ela fala que é um cara lá que ele usa relógio de bolso, que ele usa tal coisa,
E aí fala que o nome dele é Henry, pessoal. Quando fala Henry, eles ficam totalmente assustados. Por quê? Quem é Henry, pessoal? É o Vecna. Antes de se transformar em Vecna, ele era um Henry. É uma das pessoas que passou pelo laboratório de Hawkins. E aí, com isso, quando escuta isso, eles acham estranho. E aí o Will, quando está na escola procurando também pela Holly, que ele teve várias visões, como eu disse, do Vecna, Demogorgon e tudo mais, ele viu um negócio rodando, porque um dos moleques que fazia bullying com a Holly, ele apareceu e ficou girando a roda. E quando que esse moleque apareceu na frente, o tal do Derek chatão, o Will sentiu um arrepio na nuca, como se estivesse avisando que ia acontecer alguma coisa. E ele estava totalmente certo, porque o Vecna estava louco para pegar ele. E aí com isso, pessoal, eles decidem fazer o quê? Como sabe que o Vecna está pegando essas pessoas, levando para o mundo invertido e sumindo com elas, porque aquela parede impenetrável não dá para entrar, o que eles fazem? Eles fazem uma armadilha. Na verdade, como ela era amiga da irmã do Lucas, ela vai lá, dá uma torta para eles batizada, enquanto que eles dormem, eles vão preparando a armadilha, porque já sabem que o Demogorgon vai atacar. E não dá outra, pessoal. A Nancy dá um tiro de shotgun que ela põe no rastreador para saber onde ele vai. Com isso eles vão saber onde que está a Holly. Só que o grande problema é que a pessoa, mesmo ela tem que se tampar a visão dela, porque tudo que ela vê, o Demogorgon e o Vecna vem. Então com isso eles tampam a cabeça do Derek. Só que o grande problema é que ele acorda quando está o Demogorgon apanhando dos meninos lá que estão ajudando. O grande problema é que nenhum deles prestou atenção que o Derek acordou, pessoal. E quando o Derek acordou, ele tirou o capuz. Com isso, o Demogorgon entendeu que ele estava lá na proximidade e foi atrás do moleque no celeiro. Até quando chega lá, a Joyce tenta enfrentar o Demogorgon. Ele vai esquivando dos ataques, ela vai tentando atacar. Até que em certo momento vem o Steve junto com a Nancy, a Robin. E o Dustin atropela ele. E aí ele começa a sair correndo desesperado, pessoal. E aí quando que eles detêm ele sai correndo, fugindo e vai entrar no mundo invertido para alertar o Vecna. E aí tem uma cena bem clássica, estilo De Volta para o Futuro, que eles aceleram o carro até o máximo e entram no mundo invertido. Só que o grande problema é que eles chegam lá e batem justamente onde? Naquela parede impenetrável. Quando eles batem lá, eles tentam falar com o Hop e Eleven, eles conseguem, e falam que precisam da ajuda para tirar o carro dele que está preso lá. Só que meio tempo, a Eleven entrou na cabeça do militar que eles prenderam e descobriram que provavelmente o Vecna está aprisionado a mando da doutora Kay, pessoal. E aí quando que eles vão invadir a base, eles conseguem invadir, só que como eu disse, tem aqueles negócios de ondas sônicas, alguma coisa assim. E aí ela começa a gritar desesperada e o Hop fica sozinho. E aí mesmo assim ela consegue ainda enfrentar a doutora Kay. O Hop consegue detê-la, pega o cartão, só que ele manda a Eleven fugir. Enquanto ele, qualquer coisa, vai se explodir para salvar o mundo do Vecna. Não era bem o Vecna que estava lá, pessoal. Quem estava lá era uma das amigas da Eleven, que ela estava no laboratório Hawkins, que era a número 8. Então eles estavam aprisionando ela, não se sabe por qual motivo que eles estavam usando ela. E aí consegue finalmente resgatar, e a gente pensa, nossa, vai acabar tudo bem. Não é bem assim. Lembra que o Vecna estava atrás de todas as crianças de Hawkins? O que os militares decidem fazer? Decidem criar uma armadilha para o Vecna. Eles acham que com arma normal eles vão conseguir impedi-lo, que foi o maior erro deles. Mesmo assim, o Lucas e o Mike e os amigos deles conseguem encontrar essas crianças junto com a ajuda do Derek, aquele gordinho lá que fazia bullying. Ele começa a convencer as outras crianças e eles vão escapando por um buraco que eles quebraram no banheiro. Só que o grande problema é que uma das meninas alerta os guardas, o Lucas e o Mike vão tentando segurar a porta e mesmo assim eles não conseguem. E a Joyce tenta subir para ajudá-los junto com o Mike e o Lucas e o Will, só que o grande problema é que eles são todos presos, mas enquanto isso a Robin vai conseguindo fugir e levar para o caminhão do Murray, que vai levar essas crianças em segurança. É o que eles pensam, só que o grande problema é que aparece o grande vilão da história, o tal do Vecna. Ele aparece em grande estilo, primeiro ele manda um monte de Demogorgon em cima dos militares, até que ele vê que eles começam a ser queimados e vão perdendo os poderes. Com isso, ele dá o ar da graça, ele aparece lá,
Ele aparece nesse lugar, começa a matar todos os militares e por último ele pega o Will e fala: ah, você foi muito importante, eu já usei bastante você, mas agora eu não preciso mais de você, Will. E aí os Demogorgon, em compensação, vão pegando todas as crianças, levando para um mundo invertido. Mas antes de ir embora ele fala: sabe por que eu peguei as crianças? Porque elas são fáceis de manipular. Por isso que ele pegou um monte de criança e está aprisionando como se fosse num casulo lá. Que ele fala que ele vai remodular eles para se tornar poderosos e controláveis para ele. Esse é o grande plano do Vecna. Até aí beleza, só que o grande problema é que quando que o Vecna vai embora, ele manda todos os Demogorgon matar o Lucas, a Joyce e a Robin. Só que quando que ele vai matar todos, acontece uma coisa inesperada. O Mike já tinha alertado o Will que ele poderia ter o poder de um titereiro. Aquelas pessoas que controlam aqueles bonecos de corda. E aí ele deu a ideia que ele poderia usar isso a favor dele. E foi exatamente o que ele fez. Milagrosamente, pelo poder da amizade que ele tem com o Mike ia ser morto na frente dele. Ele desperta um poder chamado tal de feiticeiro e começa a aprender a congelar cada um deles, que eles não se mexem. O Will conseguiu deter ele, paralisar ele, ele não conseguia atacar de forma alguma, e depois ele conseguiu despertar verdadeiro poder e matar os 3 Demogorgon, uma coisa que a gente jamais imaginava. Só que eu esqueci de falar uma coisa importante, é a Grande Max, que aconteceu com ela. Ela reencontrou a Holly, está ajudando ela nesse mundo aprisionado, e ela diz que se ela ficar lá na caverna junto com ela, não sei por que o Vecna não consegue entrar nessa memória dessa montanha, dessa caverna. Não se sabe ao certo o que aconteceu lá. E aí acaba dessa forma, do Will salvando literalmente todos, o Vecna levando as crianças, e termina dessa forma. Então vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei. Pessoal, eu achei o primeiro e o segundo episódio um pouco parado, mas o terceiro e o quarto eu achei que a série voltou a ficar no hype que todo mundo esperava, né? Finalmente o Will fez alguma coisa decente na série, né? Porque ele só era salvo, era sequestrado, era salvo, ele era aprisionado, era salvo. Então finalmente o moleque serviu para algum propósito, né? A Eleven ainda está despertando os poderes, não mostrou o verdadeiro poder. Mas no geral eu acredito que a série pode ter um bom final. Foi um belo começo. Como eu disse, 3 episódios finais, 25 de dezembro. E 31, o último episódio. E devido a esses motivos, então eu dou uma nota 8, pessoal. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos inscritos sejam bem-vindos. Inscritos recorrentes, continue firme. Muito obrigado a todos e até a próxima.